E aí pessoal, tudo bem? Aqui é o Rony, professor de Física. Neste vídeo, vamos aplicar o conceito do vetor gradiente no estudo do campo gravitacional e do campo elétrico uniforme. Observe o quadro. Considere uma partícula de massa mzinho nas proximidades do solo, suposto horizontal e coincidente com o plano XY. Observe que o eixo Z está orientado verticalmente para cima. Conforme vimos em vídeos anteriores, a energia potencial gravitacional da partícula de massa mzinho é dada pelo produto m vezes g vezes z, em que z representa a posição da partícula medida em relação ao eixo z, conforme ilustrado na figura. Conforme vimos anteriormente, a força-peso é uma força conservativa, portanto, eu posso determiná-la a partir do negativo do gradiente da energia potencial associada. Sendo assim, a força-peso é dada por menos del U, del X, inversor, menos del U, del Y, J versor, menos del U, del Z, K versor. Analisando a expressão da energia potencial gravitacional U, vemos que ela depende apenas da variável Z. Consequentemente, del U, del X é igual a zero e del U, del Y também. Logo, a força-peso fica dada pelo negativo da derivada parcial em relação à variável Z de mgz K versor. M vezes G é uma constante, portanto sai da derivação. Logo, a força-peso fica dada por menos mg vezes a derivada parcial em relação à variável z de z, K versor. Essa derivada parcial é igual a 1 e, conforme era de se esperar, vemos que a intensidade da força-peso é dada pelo produto m vezes g e ela se orienta na mesma direção, porém em sentido oposto ao eixo Z, como era de se esperar. Muito bem. Analisando essa situação mais uma vez, vemos que as superfícies equipotenciais, superfícies nas quais a energia potencial permanece constante, são planos de equação Z igual a Z0. A partir dessa igualdade, vemos também que o vetor gradiente de U está orientado na mesma direção da força-peso, porém no sentido oposto como deve ser. Ou seja, ele está orientado na vertical e para cima, a favor do eixo Z, apontando na direção e sentido de maior crescimento da energia potencial associada. Muito bem, observe mais uma vez os resultados obtidos e toda a análise realizada até aqui. Vamos agora considerar um campo elétrico uniforme de intensidade E orientado na mesma direção do eixo Y, de forma que o vetor E seja EJ versor. Colocando uma partícula de carga Qzinho no interior desse campo elétrico uniforme, ela fica submetida à ação de uma força elétrica F, que pode ser calculada a partir da expressão. A força F é dada por Q vezes o vetor campo elétrico. Muito bem? Sendo a força elétrica uma força conservativa, eu posso escrever que a força elétrica F corresponde ao negativo do gradiente da energia potencial associada, neste caso, a energia potencial elétrica. A partir dessa igualdade, portanto, eu posso escrever que Q vezes E, J versor, é igual a menos del U, del X, I versor, menos del U, del Y, J versor, menos del U, del Z, K versor. Comparando os termos presentes nessa igualdade, vemos facilmente que del U, del X é igual a zero e del U, del Z é igual a zero. Consequentemente,
a derivada parcial da energia potencial elétrica U, adquirida pela carga elétrica Qzinho, ao ser inserida na região do campo elétrico uniforme E, é igual, então vamos lá, a menos Q vezes E. A partir dessa igualdade, vemos que a energia potencial elétrica U, adquirida pela carga Qzinho, é dada simplesmente pela expressão menos Q vezes E vezes Y. Observe o resultado obtido e o cálculo realizado até aqui. Note que você recupera a expressão anterior, tomando a derivada parcial da energia potencial elétrica U em relação à variável Y. Analisando essa expressão mais uma vez, vemos que as superfícies equipotenciais, superfícies nas quais a energia potencial elétrica permanece constante, são aquelas de equação Y igual a Y0. Analisando a figura ao lado, vemos que o plano Y igual a Y1 representa uma superfície equipotencial, assim como o plano de equação Y igual a Y2. Muito bem, observe mais uma vez os resultados obtidos e toda a análise realizada até aqui. Para finalizar o vídeo, eu vou resolver um exercício relacionado ao tema em questão. Para fazer isso, eu vou arrumar um espacinho no quadro, já estou de volta. Dando sequência, vamos, portanto, à leitura do enunciado. A questão diz o seguinte: uma estrutura rígida triangular é construída com 3 hastes iguais e seu plano é vertical, com a base na horizontal. Observe no quadro o triângulo equilátero ilustrando a estrutura rígida em questão. Nos 2 outros lados estão enfiadas 2 bolinhas idênticas de massa Mzinho, atravessadas por um arame rígido e leve AB, de modo que podem deslizar sobre as hastes com atrito desprezível, mantendo sempre o arame na horizontal. As 2 bolinhas também estão ligadas por uma mola leve de constante elástica K e comprimento relaxado L0. Note, de acordo com o enunciado, que a massa da mola, bem como a massa do arame, é desprezível. Item A. Mostre que uma expressão para a energia potencial do sistema em função do comprimento L da mola é esta que se encontra no quadro. Para resolver o item A, eu vou admitir que o nível 0 de energia potencial gravitacional coincide com esta reta que passa pelo vértice superior do triângulo equilátero, estando o eixo Z orientado verticalmente para cima. Com essa consideração, eu posso escrever que a energia potencial U do sistema é dada pela soma da energia potencial elástica, que surge devido à deformação da mola, mais a energia potencial gravitacional. A energia potencial elástica, conforme vimos anteriormente, é dada por 1 sobre 2 vezes K vezes o deslocamento sofrido pela mola a partir da posição de equilíbrio ao quadrado. Esse deslocamento é dado por L menos L0 e, portanto, a gente obtém 1 sobre 2 vezes K vezes L menos L0 ao quadrado. Mais a energia potencial gravitacional do sistema de massa 2mzinho. Como essas massas estão abaixo do nível 0 de energia potencial gravitacional, a energia potencial gravitacional é negativa e dada pela massa do sistema, 2m, vezes a aceleração da gravidade g, vezes a medida da altura h ilustrada no quadro. Se tratando de um triângulo equilátero de lado L, essa altura h é dada por L raiz de 3 sobre 2. Sendo assim, a energia potencial do sistema é 1 sobre 2 vezes K
vezes L menos L0 ao quadrado, menos, observe o quadro, mgl raiz de 3, como era de se esperar. Muito bem? Observe no quadro o resultado obtido e todo o cálculo realizado até aqui. Vamos agora para o item B. O item B diz o seguinte: para que valor de L o sistema está em equilíbrio? O sistema está em equilíbrio para o valor de L no qual a derivada da energia potencial do sistema em relação a L é igual a zero. Consequentemente, nós vamos obter 1 sobre 2 vezes K, é um termo constante, portanto sai da derivação, vezes a derivada em relação a L de L menos L0 ao quadrado, menos mg raiz de 3, um termo constante e, portanto, sai da derivação, vezes a derivada em relação a L de L. E tudo isso é igual a zero. Aqui eu vou aplicar a regra do expoente combinada com a regra da cadeia. Sendo assim, a gente obtém 1 sobre 2 vezes K vezes o dobro de L menos L0 elevado à primeira potência, vezes a derivada de quem está dentro do parênteses em relação a L. Essa derivada é igual a 1 pelo fato de L0 ser uma constante. Menos, nós temos 1 como resultado dessa derivada, portanto, menos mg raiz de 3 igual a zero. Simplificando aqui o número 2, vemos que K vezes L menos K vezes L0 menos mg raiz de 3 é igual a zero. Logo, K vezes L é igual a KL0 mais mg raiz de 3. Sendo assim, vemos que o comprimento de equilíbrio é dado por L0 mais mg sobre K vezes a raiz quadrada de 3. Observe no quadro o resultado obtido e todo o cálculo realizado até aqui. Vamos agora para o item C. O item C diz o seguinte: se soltarmos o sistema na situação em que a mola está relaxada, qual é o menor e qual é o maior valor de L no movimento subsequente? Para responder o item C, observe o quadro. Eu vou abandonar o sistema de massa 2mzinho a partir do repouso da posição em que o comprimento da mola vale L0. A partir daí, o sistema inicia um movimento de queda, tendo o triângulo equilátero como suporte para o movimento. A partir daí, o sistema passa pela posição na qual o comprimento da mola coincide com o comprimento de equilíbrio e continua caindo, até atingir novamente o estado de repouso na posição em que o comprimento final da mola vale L, conforme ilustrado na figura. E como o atrito é desprezível, eu posso recorrer ao princípio de conservação da energia mecânica. Sendo assim, no item C, eu posso escrever que a energia mecânica do sistema no início é igual à energia mecânica do sistema no final. Sendo assim, a energia cinética inicial mais a energia potencial inicial é igual à energia cinética final mais a energia potencial final. O sistema parte do repouso e volta para o estado de repouso. Consequentemente, a energia cinética inicial é igual a zero e a energia cinética final também. No início, a mola possui o comprimento natural, ela está relaxada, seu comprimento vale L0. Consequentemente, não há energia potencial elástica, só há energia potencial gravitacional, pois o nível zero
de energia potencial gravitacional coincide com essa reta que passa pelo vértice superior do triângulo equilátero. Consequentemente, de forma análoga ao que fizemos no item A, a energia potencial gravitacional no início do movimento é dada por menos 2mg vezes a altura do triângulo equilátero, que é simplesmente L0 raiz de 3 sobre 2. Muito bem? E isso é igual a energia potencial gravitacional na posição final. Pelo mesmo raciocínio, nós temos menos 2mg, que multiplica L raiz de 3 sobre 2, muito bem, mais a energia potencial elástica, pois nesta posição a mola está deformada. Portanto, eu vou acrescentar aqui mais 1 sobre 2, que multiplica K vezes L menos L0 ao quadrado. Observe a expressão obtida. Simplificando o número 2 com o número 2 e jogando este termo para o lado esquerdo somando, eu já posso colocar em evidência mg raiz de 3. Então, mg raiz de 3 vai multiplicar L menos L0. E isso é igual a 1 sobre 2 vezes K, que multiplica L menos L0 ao quadrado. A partir da expressão obtida, vemos facilmente que ela se verifica quando L é igual a L0. Portanto, o comprimento mínimo coincide com o comprimento L0. A partir dessa consideração, eu posso simplificar L menos L0 com esse quadrado. E com isso a gente obtém 2mg raiz de 3. Então, mg vezes 2 raiz de 3 é igual a K vezes L menos K vezes L0. Sendo assim, K vezes L é igual a KL0 mais mg vezes 2 raiz de 3. Isolando L, vemos que o comprimento máximo da mola, vamos ver se o resultado cabe aqui. O comprimento máximo da mola é dado por, então nós temos L0 mais mg sobre K, que multiplica 2 raiz de 3. E o comprimento mínimo é justamente L0. Observe no quadro mais uma vez os resultados obtidos e todos os cálculos realizados até aqui. Para resolver o item D, eu vou arrumar um espacinho no quadro, já estou de volta. Vamos, portanto, para o item D. Ele diz o seguinte: que tipo de movimento o sistema realiza no caso do item C? Para resolver este item, eu vou escolher uma das esferas de massa mzinho e, a partir daí, eu vou desenhar todas as forças que estão agindo nela durante o seu movimento na superfície do plano inclinado de 60 graus com horizontal. Não se esqueça que o triângulo é equilátero. A partir dessa análise, ficará claro que tipo de movimento o sistema realiza na condição do item C. Então vamos lá, observe o quadro. Na esfera de massa mzinho, atua a força-peso orientada verticalmente para baixo. No entanto, eu vou representar a ação da força-peso através de suas componentes. Na direção paralela à superfície do plano inclinado, nós temos a componente P seno de 60 graus. Na direção perpendicular à superfície do plano inclinado, temos a componente P vezes o cosseno de 60 graus. E conforme vimos anteriormente, atua na esfera também de massa mzinho a força normal, orientada nessa direção e sentido, disposta perpendicularmente à superfície de apoio.
Além da força-peso e da força normal, atua na esfera de massa mzinho a força elástica, pois quando a mola está deformada, a força elástica de restituição vai atuar nessa direção e sentido. Portanto, imaginando aqui a superfície do plano inclinado de 60 graus com a horizontal, a esfera de massa mzinho e a força elástica, nós podemos também encontrar as componentes da força elástica na direção paralela à superfície do plano inclinado e na direção perpendicular à superfície em questão. Para fazer isso, observe o quadro. A força elástica está atuando nessa direção e sentido. Portanto, esse ângulo, observe a figura, também vale 60 graus. Sendo assim, ela possui uma componente orientada nessa direção e sentido, dada por Fe vezes o cosseno de 60 graus, e uma componente, conforme eu disse anteriormente, na direção perpendicular à superfície do plano. Essa componente é dada por Fe vezes o seno de 60 graus. Vamos agora ilustrar tais componentes na figura em questão. Então aqui nós temos a componente Fe vezes o cosseno de 60 graus e aqui a componente Fe vezes o seno de 60 graus. Observe no quadro as forças que estão agindo na esfera de massa mzinho. Analisando a figura, vemos que a intensidade da força resultante na direção perpendicular à superfície de apoio vale zero, pois a esfera está sendo acelerada na direção paralela à superfície do plano. Sendo assim, eu posso afirmar que a intensidade da força resultante na esfera, em certo instante do seu movimento, é dada por m vezes g vezes o seno de 60 graus, que é raiz de 3 sobre 2, menos a força elástica, a sua intensidade, K que multiplica L menos L0, vezes o cosseno de 60 graus, que vale meio. Analisando essa expressão, vemos que a força resultante, a sua intensidade, depende do comprimento L da mola. Vamos admitir agora que a esfera de massa mzinho está se movendo na região em que o comprimento L é maior ou igual a L0 e menor que o comprimento de equilíbrio LEQ, já determinado anteriormente. Nesta situação, a intensidade da força resultante é maior do que zero, pois este termo prevalece sobre este termo. Você pode verificar facilmente este fato assumindo que L é igual a L0. Nesta situação, esse termo se anula, restando apenas mg raiz de 3 sobre 2. Sendo assim, nesse intervalo, a força resultante, a sua intensidade é maior do que zero. Vamos admitir agora que o comprimento L da mola é maior que LEQ e menor do que o comprimento máximo adquirido na situação do item C. Nesta situação, a intensidade da força resultante é menor do que zero, pois este termo prevalece sobre este termo. Você pode compreender facilmente essa inversão de sinal, recordando que, na situação em que o comprimento da mola é LEQ, a força resultante tem intensidade nula. Portanto, se ela era positiva antes, ela se torna negativa depois. A partir dessa análise, podemos concluir que o sistema, na situação do item C, descreve um movimento harmônico simples, tendo o triângulo equilátero como suporte para o movimento. Vamos compreender melhor por quê? Observe o quadro.
Quando a esfera de massa mzinho é abandonada do repouso nessa posição, ela é acelerada devido à componente tangencial da força-peso para baixo. Consequentemente, o módulo da velocidade dela aumenta. Este termo ele começa a surgir nesse intervalo do movimento, porém ele não se torna maior do que mg raiz de 3 sobre 2. Por isso, a força resultante é maior do que zero nessa região. Sendo assim, eu reforço, a esfera de massa mzinho é acelerada para baixo, nessa direção em sentido. A partir daí, ela passa pela posição de equilíbrio, situação em que a força resultante vale zero. Ao passar por essa posição, a força resultante troca de sinal. A esfera continua descendo, porém agora ela é desacelerada, pois a força resultante, menor do que zero, atua no sentido oposto ao movimento. Sendo assim, ela desacelera e para na posição em que o comprimento da mola é o L final. A força resultante continua agindo nessa direção em sentido, portanto agora a massa mzinho é acelerada para cima, nessa direção em sentido. Mais uma vez ela passa pela posição de equilíbrio, situação em que a força resultante vale zero e com isso a força resultante troca de sinal. A esfera continua subindo, só que agora ela é desacelerada, pois a força resultante atua para cá, nessa direção e sentido. Sendo assim, ela desacelera e atinge novamente o estado de repouso. E a partir daí, o raciocínio se repete. Sendo assim, a partir dessa análise, vemos que o sistema de massa 2mzinho, na situação do item C, descreve um movimento harmônico simples. Nós podemos, inclusive, calcular a amplitude desse movimento em função do comprimento da mola. Basta fazer o L máximo menos o L mínimo dividido por 2. Definição de amplitude. Ao fazer esse cálculo, você vai encontrar mg sobre k vezes a raiz quadrada de 3. Observe mais uma vez os resultados obtidos, toda a análise realizada. Para finalizar o vídeo, uma observação final. Note que, ao longo do movimento de cada uma das esferas de massa mzinho, a força normal não realiza trabalho, justificando todos os cálculos realizados nos itens A, B e C. Pois as únicas forças que realizam trabalho durante o movimento de cada uma das esferas são as forças peso e elástica, forças conservativas. Com isso, eu encerro o exercício. Até a próxima.